Seja bem-vindo, startupeiro, professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Sempre um prazer estar aqui com você, principalmente com os empreendedores que estão aí correndo atrás para conseguir montar sua startup aqui, firme e forte aí, e a gente vai ter uma grande missão aí para fazer a partir desse ano. A gente consiga desenvolver o máximo possível de startups, de negócios. Você que é empreendedor aí, que precisa colocar seu negócio para funcionar, vem conversar com a gente, mande suas dúvidas. E uma das grandes questões que fica sempre no ar pairando é aquela questão assim, eu recebo de fato comentários dizendo assim, professor Lauton, eu não entendo nada de tecnologia, eu não tenho tanto dinheiro para investir em tecnologia, agora como é que funciona, né? Faço ou não faço tecnologia? Faço investimento em tecnologia? Como é que fica nessa questão? A grande pergunta é, dá para começar uma startup sem tecnologia? E a resposta é sim. Nós vamos conversar a respeito disso. A gente vai aprofundar mais essa questão, a gente vai explorar um pouco mais esse aspecto aí para que a gente possa de fato enxergar como é que a gente consegue realmente trabalhar como uma startup inicialmente, né, fazendo os investimentos iniciais, sem depender tanto do investimento em tecnologia, sem investir, sem botar todo o seu dinheiro em tecnologia, certo? Então é por isso que nesse momento eu peço para que você acompanhe nosso canal, inscreva-se no nosso canal, já dê o seu like nesse conteúdo aqui, que ele é muito relevante já para que a gente possa dar um aprofundamento no conteúdo. E aqui já direto ao assunto, já vamos direto aqui na tela do meu computador, é empreendedor para empreendedor, sempre é papo reto aqui, para a gente já diretamente já começar aqui conversando sobre essa questão, como é que eu começo uma startup sem investir em tecnologia. Bom, vamos lá. Bom, o que a gente precisa discutir aqui, antes de mais nada, sim, você vai precisar de tecnologia, sim, vai precisar, tá? Não se engane, tá? Mas a proposta aqui é quando que você vai precisar de tecnologia, tá? Quando, né, que a gente vai ter que fazer tantos investimentos em tecnologia? Quais as prioridades iniciais em uma startup? Que prioridade que eu preciso? O que eu tenho que priorizar nesse momento, né? Qual que é a grande prioridade aí? No final das contas, eu tenho que começar uma startup já logo de cara, já gastando tudo que eu tenho de dinheiro aqui, toda a fortuna da minha família aqui com tecnologia, ou não? Que prioridades que a gente deve seguir? Como é que você pode fazer para iniciar uma startup com baixo investimento em tecnologia? Esse é o grande recado que a gente vai falar. Então, já quero colocar aqui que a gente vai fazer aqui. Então, empreendedor, primeiro quero te tranquilizar sempre, tá? Sempre se tranquilizar. Papo reto, direcionado, sempre focado. Você consegue sim fazer investimento em startup sem investimentos altos em tecnologia, tá? Vai precisar de tecnologia em algum momento? Óbvio que sim, não se engane, tá? Mas logo de cara, o que eu faço? Agora, hoje, comecei a startup hoje. O que eu faço? Eu falo, agora você não tem que se focar em tecnologia. Agora você tem que se focar no negócio. Você tem que focar na sua startup. Você tem que focar naquilo que faz com que a sua startup consiga os melhores resultados financeiros. E a grande questão aqui é como é que a gente vai investir, né, logo de cara, né, com os investimentos em tecnologia, o que a gente vai fazer, tá? Então, dá uma olhada aqui na tela aqui, vamos acompanhar o que a gente precisa checar aqui, né? Aqui, vamos lá. A startup é uma empresa que ela atua com base tecnológica. Isso você precisa entender. Você vai precisar de tecnologia, tá certo? Você vai precisar. Agora, uma startup não é uma empresa exclusivamente de tecnologia. E nem sempre uma empresa que possua tecnologia é uma startup. Então, o que a gente precisa só enxergar aqui é que você vai precisar... Uma startup ela precisa de tecnologia. Uma startup é uma empresa de base tecnológica. Uma startup ela depende da tecnologia, mas você não precisa isso logo de cara. O grande foco aqui é que a gente vai trabalhar com uma startup, né? O que ela precisa, né? Ela precisa buscar um modelo de negócio que é repetível e escalável. E aí, quando a gente fala de um modelo de negócio repetível e escalável, entenda, não é que a startup ela depende da tecnologia para ser uma startup. Ela depende da tecnologia para ser repetível e escalável. Você entendeu a questão? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar um modelo de negócio que seja repetível e escalável, e a tecnologia ela ajuda a fazer esse processo. O que acontece? A tecnologia ela vai permitir, facilitar que os negócios possam ser repetíveis e escaláveis. Porque ao ser repetível e escalável, eu preciso ter
padronização, preciso ter fluxo, né? Eu preciso ter processo. Veja, o McDonald's não é uma startup, ele é repetível e escalável, certo? Agora, como é que o McDonald's consegue ser repetível e escalável? Porque ele tem uma sistemática de treinamento no mundo todo, ele tem uma sistemática de controle de processos, já se tornou grande o suficiente para fazer essa escalabilidade sem ser uma startup. Essa é a grande questão. Ele tem um conjunto aí enorme de fluxos de processo, de gente, de sistemas, de auditoria, de acompanhamento de loja, de fluxo de ouvidoria, de reclamação, de acompanhamento dos clientes, que aí já permite como uma grande empresa. Lembra, se a startup ela nasce como startup, mas ela não vai ficar startup pro resto da vida. Ela tem que manter a mentalidade de startup sim pro resto da vida, tá? Assim, a mentalidade tem que se manter pro resto da vida, mas ela não fica como startup o resto da vida, né? Ela vai, em algum momento, ela vai se tornar uma grande empresa, tal qual o exemplo do McDonald's, tal qual o exemplo da IBM, tal qual o exemplo da Coca-Cola, tal qual o exemplo da Dell, né? Então, essa é a grande questão. As startups, então, elas começam com pequenas empresas, mas no seu modelo de negócio, elas já começam com a premissa que podem ser repetíveis e escaláveis. E isso é que vai fazer com que o negócio dela cresça mais rápido do que os negócios tradicionais. Se você pegar, por exemplo, um pequeno restaurante de bairro, ele não consegue ser repetível e escalável. Por quê? Porque demanda o esforço das pessoas fazer a comida, né? Então, fazer as entregas locais, ela não tem tanto alcance, né? Um indivíduo não vai fazer a compra de uma refeição local, tá no município aí de Belo Horizonte, não vai fazer uma compra no município de Mauá, ou de Manaus, que quer dizer, isso não existe, certo? Você não compra uma pizza com mais de 50 km de distância, quando mal 5 km, né? Então essa é a grande questão. Então não permite ser repetível e escalável. Uma pizzaria pode se tornar repetível e escalável quando ela faz o quê? Quando ela abre franquias. Percebeu que o raciocínio, né, do repetível e escalável é para qualquer questão. Então agora, se eu sou uma startup, que eu sou desse tamanho, uma empresa pequena, começa pequena, startup, pequenininha. Como é que eu consigo já ser repetível e escalável? Com o uso da tecnologia. Tá, você já entendeu. Legal. Então, a gente já enxergou que uma startup deve buscar um modelo de negócio repetível e escalável. A tecnologia vai ajudar isso, certo? Vai ajudar. E aí, a grande questão é, mas eu preciso fazer um investimento tecnológico logo de cara? Falo, não. Porque o que você precisa? Você precisa logo de cara fazer o quê? Você tem que validar o seu negócio. Então, o que a gente tem que se concentrar é naquilo que a gente vai validar o negócio. Dá uma olhada nesse gráfico de informações aqui, foi feito pelo Founders Overview da ACE, lá, B-Hub, A55, foi reproduzido pela CapTable, né, e até pela Startse, né, os principais desafios, segundo os fundadores de startup. Dá uma olhada nos desafios aqui. Ó. Atrair clientes, 43%. Aí depois tem capital de giro e tudo mais, vou pular aqui, mas olha o segundo. Converter clientes, 32%. O terceiro, desculpa. Converter clientes, 32%. Esse não é uma soma, tá? Você pode ter lá. Então, a pessoa que respondeu pode ter respondido mais de um. Você pode ver que os 3 primeiros já dá mais de 100%. Não é uma soma, mas você vê que os fundadores eles reclamam. Atrair clientes é um problema, que 43% fala. Da mesma forma, capital de giro também fala, né? Então, a questão financeira. Mas aí você tem lá depois converter clientes, 32%, depois você vai ter remuneração, pessoas, tudo mais. Mas se a gente bater o olho dos cinco principais desafios, 2 deles estão falando de clientes. Lógico, a gente não pode somar aqui porque a soma não é correta aqui, porque eles podem ter respondido a mesma pessoa pode ter respondido a mesma questão, né? Mas atrair clientes e converter clientes é um grande problema. O que isso significa? Meu caro empreendedor, significa que você tem que se concentrar naquilo que é o mais desafio, que é o mais desafiante, que é o mais desafiador. É o quê? Cliente. Converter cliente. Seu negócio não é tecnologia, não. Seu negócio é fazer sua empresa vender. A sua startup ela vai crescer à medida em que você venda. A sua startup ela vai crescer à medida que você consiga conquistar clientes. Então, dito isso, o que a startup precisa fazer? Ela vai precisar, de qualquer forma, em algum momento, ela vai precisar focar aonde? Focar no desenvolvimento dos mercados, focar, então, na conquista dos clientes. Então, essas questões é que precisam ser trabalhadas, né? Então, aqui dentro desse contexto,
que a gente precisa priorizar? Primeiro, você vai fazer o seguinte, né? E eu não estou falando isso de uma maneira impositiva, você já me conhece, você que acompanha o conteúdo sabe disso. Eu estou sempre pensando no seu melhor, estou sempre pensando no seu crescimento. Eu vivo isso, né? Você vai buscar potenciais clientes e ofertas significativamente relevante a ponto dele topar pagar por isso. Lembrando que a primeira venda, você não precisa necessariamente fazer a primeira venda com um retorno financeiro, né? A primeira venda pode acontecer com a utilização dos seus serviços, dos seus produtos, né? Essa questão toda. Você que acompanha o conteúdo já sabe disso já. Mas o que você precisa priorizar? Você precisa priorizar buscar clientes. Nem que os primeiros clientes sejam freemium, inclusive, tá? Mas que a oferta que você tenha, ainda que no primeiro momento seja freemium, mas que ele esteja disposto a futuramente pagar. Tem que ser uma oferta, inclusive, significativamente relevante, a ponto dele pagar por isso. Então, a primeira prioridade que você tem que buscar é cliente. Cliente que acredita que a oferta de valor que você tem a oferecer, né, seja tão boa, né, dentro da ideia, da oferta de valor, da proposta de valor, e fala assim, caraca, puxa vida, gosto disso. Estou disposto a pagar por isso. Quero muito, certo? Isso aqui resolve minha vida. E aqui já veio o primeiro ponto. Resolve o quê? Você vai resolver a vida inteira dele? Não, você vai resolver aquilo dentro daquela proposta de valor específica, daquele foco, né? Então você tem que ter foco no primeiro momento. Muito empreendedor, muito startupeiro quer resolver o mundo. E não vai resolver o mundo, você vai resolver uma funcionalidade. Só uma. Por quê? Porque dessa maneira você consegue direcionar corretamente, passo a passo, o princípio da startup. Dá uma olhada na tela aqui, ó. A gente está falando aqui do foco no MVP núcleo, segundo item aí, ó. Foco no MVP núcleo. As duas coisas estão correlacionadas. Você resolve a questão, você tem que entender quais são os potenciais clientes, essa é a primeira coisa. Entender quais são os clientes. Uma vez que você entenda quais são os clientes, depois vai checar o que é que eu posso oferecer para esses clientes que seja potencialmente, significativamente relevante. Para este cliente, para todo mundo não, para esse cliente, para esse tipo, para essa característica de cliente. Feito isso, verificar se ele está disposto a pagar, se ele tem condições de pagar, se realmente ele quer pagar, porque pode ser relevante para ele, mas ele não quer pagar. Ou pode ser relevante para ele, mas ele não tem condições de pagar. E você precisa trocar o público. Se você observar, a gente não está falando de tecnologia aqui, né? A gente está falando de gestão, a gente está falando de negócio, a gente está falando de escolha de cliente, segmentação. Encontrou o público-alvo, encontrou o público-alvo que está disposto a pagar ou tem condições de pagar, aí a gente vai trabalhar no MVP núcleo. MVP núcleo, né? Então, MVP, mínimo produto viável, você vai buscar o MVP que seja o mínimo necessário, mínimo tolerável, mínimo adequado para este público topar pagar pelo seu produto, ok? Essa questão é logo de cara, esta é a maior prioridade. Você consegue fazer isso mesmo se você não tiver a tecnologia totalmente desenvolvida, para uma grande parte das startups. Professor Lauta, minha startup é totalmente tecnologia, eu dependo muito da tecnologia, porque se eu não tiver tecnologia, meu negócio não funciona. Fala, vamos dar uma repensada, vamos checar se você está se colocando numa situação de risco tão grande que você vai colocar uma corda no seu pescoço, você vai entender daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos eu já falo isso para você já, tá? Você pode colocar a corda no pescoço, que na hora que eu te falar isso aqui agora, você vai pensar bem se realmente a sua startup depende, porque depende de uma maneira que não tem como voltar atrás da tecnologia, tá? Você vai entender isso, tá? Segue aqui comigo aqui que você vai enxergar. Nós temos ciclos de vida de mercados, tá? Os mercados eles possuem ciclos. E aqui olha a frase aqui, ó, cuidado com a falácia do oceano azul. Tem mercados que têm um potencial gigantesco. Gigantesco. Posso te falar um mercado que tem um potencial gigantesco? O mercado... Anota isso, tá? Anota isso. Eu vou te falar um mercado que quem conseguir desenvolver primeiro vai ter domínio total de um negócio surreal que vai mudar o mercado por completo. Quer ver? Anota aí, ó. Teletransporte. Ok? Teletransporte. Você entendeu o que eu falei, certo? Isso. Quem desenvolveu o mercado para teletransporte, obviamente,
ninguém aqui tem dúvidas que quem fizer teletransporte vai dominar o mundo por completo, certo? Você vai ter lá pessoas circulando, cargas circulando, trocas intergalácticas, o que você pode imaginar, ficção científica completa, tá? Sim, um dia isso talvez aconteça, certo? Mas você já entendeu. Ah, mas eu preciso da tecnologia. Eu falo, calma, né? Vamos com calma. As startups, elas funcionam melhor em mercados que as coisas já estão atuantes. Será que você já não está entrando no mercado e que o ciclo de vida, não só o ciclo de vida do produto em si, tá? Eu estou dizendo, dá uma olhada aqui, eu não estou falando ciclo de vida dos produtos, estou falando ciclo de vida dos mercados. Tem mercados que ainda não estão desenvolvidos. Talvez não tenha tecnologia. Talvez já até tenha tecnologia, mas não tem cultura das pessoas, certo? Não tem a cultura das pessoas. As pessoas ainda não estão dispostas a fazer isso. Um exemplo, tá? Então você tem lá os carros elétricos. As pessoas já existe a tecnologia, as pessoas já conhecem, você já tem um monte de fábrica já trabalhando com isso. Agora, tenta colocar, tira o carro a combustão agora, hoje, estou falando hoje, você que está acompanhando esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2024, tá? Só para você saber, tá? Então, lógico, a tecnologia oscila. Então, neste momento, tenta substituir 100% da frota para ver o que acontece. O desastre que vai acontecer. Por quê? Porque não está estruturado ainda, certo? Tá aí a pessoa que viaja, que tá indo para, que mora numa pequena cidade. Na grande cidade tem ponto, você consegue colocar na sua casa. Mas numa pequena cidade, como é que faz? O cara tem lá a distância de 400 km, já era, não tem como. Ele vai o quê? Ele vai ter que ficar procurando tomada na estrada? Não adianta, não funciona ainda. Os veículos a gás, eles passaram vários anos até conseguir desenvolver. Ainda assim, para quem viaja, né, é meio complexo você depender somente do gás. E olha que a gente se passaram já 20 anos do veículo a gás, né? Funciona dessa forma, você vai ter que ter todo o investimento em infraestrutura. Então, de repente, sua startup não está trabalhando no mercado, que o mercado ainda está muito recente ainda, né? A gente fala muito de inteligência artificial, mas se você parar para pensar, a inteligência artificial ela tem muita coisa ainda para explorar. Por enquanto, ela está mais ou menos do padrão da Amazon quando ela está trabalhando com livro e DVD. Você vê, de livro a DVD a chegar como a Amazon chegou hoje, passaram aí mais de 25 anos, né? E quanta coisa já aconteceu, né? Quantos produtos, portfólios foram mudados, mudanças de contexto, de comportamento da sociedade, de comprar, por exemplo, roupas e tênis, que as pessoas falam, não, jamais vou comprar isso pela internet. Comprar veículos, comprar casa. Até hoje, se falar alguém, vou comprar casa pela internet, eu falo, será? Eu preciso ver, né? A casa, eu preciso enxergar lá. Veículo, veículo tudo bem, tem lá, né, o fornecedor, mesmo assim, a pessoa quer ver o carro, quer tocar o carro, quer sentir o cheirinho lá do aroma de carro novo. Então, assim, cuidado. Por isso que eu sempre defendo o seguinte, cuidado com a falácia do Oceano Azul. Eu adoro o Oceano Azul, eu acho ótimo o Oceano Azul. Eu sou favorável ao Oceano Azul, desde que você tenha estrutura. Agora, pensa você no meio do Oceano Pacífico com um barquinho, você sem comida, sem água, sem nem cobertura, tomando sol, né? Sem comida, sem nada lá no mar, num barquinho. Você só tá implorando para sobreviver. Você só vai sobreviver. Você não vai nem conseguir enxergar as oportunidades. Você estará tão desgastado, inclusive, né, que você só vai querer sobreviver o tempo todo. Você não vai conseguir enxergar as oportunidades, né? Então não adianta, não funciona desse jeito. Então o que a gente precisa enxergar é, será que o ciclo do mercado ele está avançado o suficiente para você implantar a sua startup? Entenda, as startups elas funcionam melhor. E aqui eu não estou falando retoricamente. Eu estou te dizendo na prática, eu estou dizendo que eu vivo no dia a dia, que eu encontro nos eventos, das startups que eu oriento, dos programas de aceleração que eu faço parte, como mentor, das startups do método Startup 60, das pessoas que procuram apoio, das startups que eu acompanho, dos hubs que eu participo. As startups funcionam melhor quando os mercados já estão não saturados, obviamente não, mas quando eles já estão maduros o suficiente para você atuar dentro deste espaço. E aqui existe um equilíbrio que é o próximo passo, que é a competição. Por quê? Porque tem mercados que você tem ainda grandes espaços de atuação
e tem mercados que já estão com a competição muito avançada. E tem muita gente trabalhando com startup em mercados que já estão absolutamente competitivos. Aí também é o inverso. Aí sai do Oceano Azul. Porque o professor Lauton falou que o Oceano Azul não presta. Eu falei, você está interpretando errado. Eu estou dizendo, cuidado com o Oceano Azul, com a falácia do Oceano Azul. Se você não tem estrutura, você não vai conseguir aproveitar o Oceano Azul. Você não é Apple. Você não é um McDonald's, você não é um Carrefour que tem uma estrutura gigantesca a ponto de conseguir aproveitar o Oceano Azul. Você não é um transatlântico, você é um barquinho. Então seu barquinho tem que ser rápido, ligeiro e tem que ter estrutura suficiente para você aguentar isso. Também não precisa ir no Mar Vermelho completo lá, né? Então é como se fosse aquela onda lá, né? A gente vê aí os grandes surfistas surfando a onda, ele tá sozinho na onda, mas quando você troca a posição da câmera, tem uma 40 surfistas naquela onda disputando espaço ali, aí não adianta. Aí aquele que é mais, né, o que talvez o mais agressivo, nunca, mesmo o mais agressivo, talvez ele fique se debatendo e não consegue aproveitar o limite também, porque tem que ficar se debatendo e batendo nas pessoas e correndo atrás para conseguir alguma coisa. É a mesma questão. Então, os extremos, né? Então, o Oceano Azul completo vai te colocar numa posição talvez de risco e o Mar Vermelho de muita competitividade, também você vai ter que batalhar muito para conseguir um espaço. Aí a coisa fica mais cara. De repente é aquela coisa assim, não vale a pena mais trabalhar. Você tem que buscar ambientes. E aí, por experiência, realmente, não é retórico não, por experiência mesmo, você vai buscando ambientes que você ainda tem muito espaço para trabalhar essa questão toda, né? Então, tem momentos tem não só momentos de mercado, mas situações da demanda tecnológica, a demanda das pessoas, que ainda tem bastante espaço de atuação, a gente tem que controlar isso. É um equilíbrio entre não ir tanto para a ficção científica e também não buscar ambientes que estão extremamente competitivos. O meio termo ali, bem no meio ali, funciona muito bem nessa questão, tá? Talvez um pouquinho mais para cima lá, em que você já tem mercado, que já tem gente explorando, e não precisa ser, por exemplo, aqui nós estamos no Brasil, não precisa ser no Brasil. Uma vez que você veja alguém fazendo isso nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, 1, 2, 3 competidores já fazendo isso na Ásia, já dá evidências que você consegue trabalhar aqui no Brasil. Então, de repente, você pode ser realmente o primeiro a fazer aqui no Brasil, mas pode ser o segundo ou terceiro lá no mundo todo. E não precisa se preocupar com isso. A gente não está montando aí a SpaceX aqui, né? Então é você buscar realmente a sua atuação. Lembre-se, para você montar a SpaceX, você tem que ter, né? Por trás tem que ter uma empresa de automóveis, né? Tem que ter um doido lá, tudo mais, certo? Então essa é a grande questão. Você quer ser realmente montar o SpaceX? Tá ótimo. Guarda 150 bilhões de dólares para você gastar. E aí faz o que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas por hora, estou te colocando de uma forma real, de uma maneira que funcione o negócio. Meu objetivo é que você funcione o negócio e você vai conseguir explorar bastante esse ambiente. É essa a minha proposta com você, certo? Até porque você precisa entender que existe na startup o chamado investimento inicial de risco. Esse é irrecuperável. Esse você não vai recuperar nunca. Professor, mas eu vou ter lucro? Tomara, estou torcendo muito para você, mas entenda que esse primeiro investimento, ele é o chamado irrecuperável, né? O que é irrecuperável? Esse é um investimento que, quanto tempo vai demorar para você recuperar esse dinheiro, né? Esse dinheiro demora para retornar, vai retornar lá na frente, mas de uma forma geral, esse dinheiro ele é aquele do risco total. Esse você tem que tratar ele como irrecuperável. Esse é o dinheiro que faz o seguinte, se você perder esse dinheiro, você coloca a sua família em risco? Você tá colocando a sua sobrevivência em risco? Porque se você estiver colocando a sua sobrevivência em risco, você não está preparado para fazer o investimento no negócio. Tem que ser real mesmo aqui, certo? Você tem que ir controlando essa questão. Porque o que acontece? Você tem percentualmente mais chance, estatisticamente falando, mais chance de ter desvios, de ter alterações de rota, né? Do negócio não dar certo inicialmente, pelo menos na proposta inicial, do que você seguir. Então, lógico, a mentoria, o acompanhamento aumenta drasticamente aí a chance de sucesso e tudo mais, mas você tem que entender realmente, aceitar esse negócio, se colocar nesse negócio como sendo um risco irrecuperável. Por quê? Porque aí você se coloca numa posição de não acabar com todas as chances de você depois fazer uma outra iniciativa. E detalhe, portanto, deixar claro, eu não estou falando de plano B.
Plano B é para fracos, tá? Não tô falando plano B, não tô falando, vou trabalhar aqui, vou trabalhar depois meia horinha nessa startup. Se não der certo eu faço outra coisa. Não. Eu tô dizendo que você vai montar startup, essa opção de vida e você vai direcionar para isso. Essa é a proposta que você vai fazer, não é plano B. Essa proposta, se não der certo, você pega o que você aprendeu, pivota e começa de novo a proposta agora com uma outra perspectiva. Eu já passei por isso. Né? Eu até comento aí no conteúdo lá, não tem nada de errado você finalizar um processo e começar, a gente é latino, a gente tem essa mania de tentar roer a empresa até o osso, você provavelmente conhece alguém que a empresa está indo mal há 5, 10, 15 anos, a pessoa está se arrastando, aí quando tá o negócio, tô lá, tô sobrevivendo, mas por que você não monta o negócio? Porque eu não posso, não, eu não largo, é meu filho, eu tenho um apego a essa empresa, e tá lá 5 anos, 10 anos, 15 anos se arrastando, 15 anos, você imagina? Longo, décadas, centenários. Não, startup não deu certo, fecha. Zera. Arruma a casa, pivota, começa de novo. Faz isso em 6 meses, em 1 ano, 2 anos, certo? Já vai, não fica roendo o osso. Para isso serve startup. É a mudança de mentalidade, você tem uma outra conotação. Então a gente tem que enxergar isso. Se você trabalhar uma tecnologia muito avançada, você está aumentando a chance de você entrar nessa questão do investimento de risco irrecuperável. E aí tem mais um agravo que é o descasamento do fluxo de caixa. Ou seja, quanto tempo vai demorar para você começar a receber dinheiro frente ao investimento que você fez. E quanto maior o investimento tecnológico, maior o descasamento que você tem do fluxo de caixa. Então o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar negócios que você consiga equilibrar, sempre equilibrar. Então, vai fazer investimento em tecnologia? Vai, quanto o mínimo possível. Tá, o que isso significa então, professor Lauto? Vamos lá, o que isso significa? Significa isso aqui, ó, tá? Vamos lá, para a gente poder enxergar. Vai significar o seguinte, tá? Você vai validar o mercado e uma vez validado o mercado, você gasta quanto você puder. Não estou dizendo quanto quiser, tá? Quanto você puder em tecnologia. Lógico, não se engane de novo, você vai precisar de tecnologia lá na frente. Vai precisar, certo? Por que você vai precisar? Porque eu sou startup? Não, você vai precisar porque você está trabalhando com um modelo de negócio que é repetível e escalável. Você não vai precisar de tecnologia porque você é startup. Você vai de novo buscar uma tecnologia porque seu negócio é repetível e escalável. Tem gente, inclusive, que defende startups que não são tecnológicas. Aí eu já não defendo isso não, tá? Eu não defendo. Porque startup está associada a uma empresa de base tecnológica. Mas você pode fazer uma empresa de vinhos, de cervejas artesanais e é uma empresa nova. Falo, tá, tem gente que tem essa linha de raciocínio. Eu tenho essa linha que startup ela sempre está associada à base tecnológica, ok? Mas logo de cara você não precisa, tá? Então você vai precisar de tecnologia lá na frente, mas logo de cara começa de forma manual ou semi-automatizada, se for o caso, certo? Manualmente. Vamos lá, contar a história, quem não conhece. Lá, 10 anos atrás, 11 anos atrás, 2013, não conhecia nada de startup, era tudo mato, né? O pessoal fala assim, eu já sou cringe já, né? Era tudo mato lá, né? Então, enfim, né? O pessoal já conhecia um pouquinho de startup, mas não era tão, nos falava tanto lá, mas não sabia nada de startup. 2013, lá, 10, 11 anos atrás. Aí eu vou visitar uma empresa que eu era cliente. Eu era cliente de uma startup, eu nem sabia que era startup. Eu fui visitar uma empresa. E é uma empresa que eu tinha contato, quem conhece a minha história sabe. Você fala que é parafuso.com. Fui visitar lá, tinha lá o sócio lá, o menino lá, super novo, a César na época, junto com o sócio dele. Era super novo, tinha 23 anos na época lá. E eu vou visitar lá, e aí eles foram muito gentis, conversaram comigo, e eu fui super bem atendido com eles. Eles foram de uma gentileza, explicaram todo o modelo de negócio, aquela coisa toda. Eu sou fã até hoje aí deles e tudo mais, e eu torço muito pro sucesso. Sempre acompanho essa startup, tô vendo que eles estão funcionando muito bem. E aí eles me falaram, depois a gente ficou mais de 2 horas conversando, lá no finalzinho eu falei, como vocês começaram a fazer? No começo, comecei a fazer manualmente. Fazer na mão, era na tabela do Excel. Essa startup ela faz intermediação de pessoas que precisam fazer limpeza doméstica, né? Então, você tem a pessoa que precisa fazer limpeza doméstica, você tem a pessoa que presta serviço de limpeza doméstica, você faz a junção, é o famoso aí da diarista, né? Dessa questão dos serviços de limpeza. Então, isso é bom para todo mundo, né? Para quem presta serviço, que vai ter o serviço, não ficar dependendo da patroa lá e tudo mais, né? Então, você tem uma variação de serviço e você tem a outra pessoa que não precisa depender de uma única pessoa, né? Consegue a casa, né?
o escritório, eles agora têm limpeza industrial, né? Tem um monte de coisa bacana, estão crescendo, estão desenvolvendo, né? E é interessante que eles fazem intermediação. E eu me lembrava que eles tinham uma tratativa bem diferente e tudo mais. Fui visitar a empresa aqui em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo, ficava lá em São Paulo, né? O escritório deles na época, e eles foram muito gentis a explicar no começo. No começo a gente fazia o controle manual no Excel. Por quê? Porque eles precisavam testar o quê? Eles precisavam testar o modelo de negócios. Validou o modelo de negócio? Validou? Ótimo. Aí ele gastou quanto de dinheiro podia na tecnologia. Uma forma de você evitar também os gastos é você utilizar plataformas nos sistemas locáveis. Por exemplo, você tem lá, eu já montei já algumas lojas virtuais, só para que vocês saibam, tá? E eu pego um sistema, você pode ter uma loja virtual. Lembrando que loja virtual não precisa ser necessariamente uma startup, né? Nem toda loja virtual é uma startup, né? Mas você não precisa montar uma loja sua, você não precisa pedir para alguém fazer a codificação da loja virtual. Não, vai numa plataforma qualquer aí que você tiver, que você confiar, você vai pagar o sistema locável. Ele não é customizável plenamente. Ele tem algumas ferramentas de customização, mas se você pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 50, 100 mil reais na plataforma, não, você vai pagar aí 70 reais por mês, 50 reais por mês, 200 reais por mês. Cresceu sua loja virtual, cresceu sua plataforma, pega um balde de dinheiro, pega lá um caminhão de dinheiro, põe R$1 milhão, aí você monta sua plataforma, do jeito que você quiser, tá? Chegou na plataforma que nem americanas.com, que nem as plataformas aí dos grandes e-commerce e tudo mais, legal, bacana. Aí você põe quanto dinheiro você quiser, mas você precisa o quê? Validar o negócio, validar o modelo de negócio. Então, faz uma plataforma locável. Simples assim, para você começar, tá certo? Né? Ou você deixa a customização para o estágio futuro. E muitas dessas plataformas locáveis, elas permitem algumas customizações. Lógico, não fica tanto. Eu mesmo tinha uma plataforma que eu tinha que fazer agendamentos futuros. Não tinha lá um campinho lá da pessoa marcar a data tal. Eu tinha que colocar para a pessoa digitar, colocar qual que era a data da entrega. A pessoa digitava a data da entrega. Né? Então, lógico, de vez em quando vinha errado. A pessoa, em vez de escrever a data exata, colocava uma data aproximada, eu só tinha que fazer uma ou outra confirmação, mas depois com o tempo vai melhorando, você tem essas questões, mas a grande questão é, depois da customização futura, você pode fazer para frente. Você pode utilizar hoje, você tem plataformas low code ou até no code, né? Que é meio que editável mesmo, você vai com o mouse lá fazendo a edição, você não precisa ser nenhum especialista. Você paga a licença de uso, você faz um chamado low code lá, pequenas codificações, ou o chamado realmente no code mesmo, você vai por gráfico, por edição mesmo, então você não precisa ser um especialista em fazer isso, conversa dessa forma, né, vai conseguir direcionar. E também uma possibilidade é você trabalhar com a tecnologia aberta, literalmente você faz o uso de open source, então os softwares, né, que são livres, né, que você faz aberto e você pede o apoio da comunidade também, a comunidade te ajuda a fazer a codificação se for o seu caso, da exigência maior, tecnologia mais avançada. Padrão, por exemplo, inteligência artificial, tá? Que hoje você tem um monte de open source aí que as pessoas estão programando, na verdade tem milhões de pessoas no mundo nesse exato momento fazendo contribuições aí. Eu não estou falando como usuário, estou dizendo na programação mesmo, fazendo contribuições nesse sentido, tá? Dito isso, o que eu quero colocar para vocês aqui? Sim, então, respondendo a sua pergunta, você consegue de fato, né, fazer um investimento na sua startup sem tecnologia, né? Espero que você fique tranquilo, né, dessa forma. Você consegue fazer, você já entendeu o recado, vai precisar de tecnologia lá na frente, já sabe disso, mas você não precisa pegar todo o seu dinheiro agora, toda a fortuna que você tem na sua família e jogar na tecnologia, né? Começa validando o negócio. Valida o modelo de negócio. Nem o modelo, na verdade, você está validando a oferta de valor. Aí validou a oferta de valor, você vai e coloca lá um MVP com uma funcionalidade que as pessoas falam, cara, isso aqui é top, eu vou comprar, quero muito, isso aqui facilita a minha vida. Uma funcionalidade, uma questão já é o suficiente. E aí você vai gradativamente, começa com uma plataforma locável, de baixo uso, com parcerias se for o caso, low code, no code se for o caso, né? Se é alguma coisa um pouco mais complexa, usa um pouquinho mais de open source, deixa aberto, compartilha. Eu recebi um comentário recentemente aí falando assim, o problema é roubar a ideia. Eu falo, não se rouba a ideia não tem dono.
Ideia não tem dono, as pessoas não roubam ideia, as ideias são aplicadas. O que tem é gente que vai lá e faz a ideia, né? Então chama o cara que quer roubar sua ideia, vem trabalhar como sócio com você. Você vai ver que vai ser uma maravilha, né? Essa é a grande questão. Então, espero que você tenha gostado, espero que você se sinta confortável, inclusive, em buscar essas questões. Professor Lauto, quais são essas plataformas todas? Eu falo, procura no Google, né, para te ajudar o seguinte, dessa forma assim, você coloca lá, plataformas locáveis ou plataforma de XYZ, por exemplo, plataforma de e-commerce, locação de plataforma de e-commerce, plataforma customizada. Faz desse jeito assim, né? Customizada não vai sair tanto mais, vai sair lá locação de plataforma, e-commerce, de atendimento a clientes, plataformas educacionais, plataformas de educação, plataformas de controle, né? Aplicativos. Uma segunda opção depois você ir também lá no Orkana, né? Freelas, tudo mais, e buscar lá gente que tem locação também de serviço, de sistemas também, que eles podem não cobrar pela elaboração completa da programação, mas também pela locação. Às vezes as pessoas são donas de sistemas e podem também fazer locação. Legal, né? Pensar nessas ideias que vai te dar potencial e tudo mais. Você tem alguma dúvida? Você vai fazer o seguinte, você vai mandar mensagem pra gente, tá? Manda mensagem, responde aí nas redes sociais, manda mensagem. Fala, professor Lauto, minha dúvida é a seguinte, eu respondo todas. Você que já me mandou perguntas, você sabe que eu te respondo todas, né? Eu respondo todas as dúvidas que vêm pela rede social. Aí você me manda a sua pergunta, eu respondo para você, eu acompanho todas as dúvidas em todas as redes sociais, que vai ser sempre um prazer. Você precisa saber mais informações sobre o método Startup 60? Para te ajudar a montar sua startup, partindo do zero e conseguir a primeira vez até 60 dias, manda mensagem pra gente que a gente vai te ajudar, a gente vai te dar uma orientação, a gente vai te falar quando que vai abrir a próxima turma, já tem turma rodando aqui nesse momento, e a gente vai poder acompanhar, tá certo? Para que você consiga tirar do papel o sonho de ter a sua startup. Eu vou ficar por aqui, para que não estique mais o vídeo, seja sempre conciso, direcionado. Desejo muito sucesso para você, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau.